Hare Krishna, tudo bem pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo do Clube do Dharma e dessa vez para celebrar uma data muito especial, Shri Krishna Janmashtami, o dia do advento, o dia do aparecimento do Senhor Krishna. E nessa data a gente não só comemora a vinda de Krishna para esse mundo como um avatar, como ele mesmo descreve no capítulo 4 da Bhagavad Gita, onde ele vem para esse mundo para proteger os devotos, para acabar com o mal, para restabelecer o Dharma, mas também é o dia onde nós devemos meditar especialmente em Krishna como a suprema personalidade de Deus, ou seja, Krishna ele é uma pessoa, ainda que seja a pessoa divina. Então, por causa dessa natureza dúplice de Krishna, ele é uma pessoa, mas ele é a pessoa divina, a gente pode construir uma relação com ele, como nós podemos criar relacionamentos com qualquer pessoa, e essas relações são cheias de nuances psicológicas, e essas nuances são conhecidas tecnicamente, né, como rasa, ou seja, as doçuras, os sabores espirituais que a gente experimenta no relacionamento com Krishna, mas Krishna, diferente de qualquer outra pessoa, ele é a pessoa suprema, então quando a gente se relaciona com ele, ele de fato pode fazer aquilo que ele promete no final da Bhagavad Gita, no capítulo 18, ele pode ser um abrigo supremo e nos proteger totalmente do mal, dos nossos pecados, proteger a gente da ignorância, proteger a gente do nosso karma e salvar cada um de nós. Ele pode restituir a gente a nossa posição espiritual plena. Então, nesse dia de Shri Krishna Janmashtami, a gente sempre medita nos nomes de Krishna, nos passatempos de Krishna, para que a gente possa ir aprimorando essa relação pessoal que a gente tem com ele, que na verdade é algo que nós devemos fazer diariamente, aproveitar cada instância da nossa vida para aprofundar essa relação de intimidade, de amizade, né? Um relacionamento verdadeiramente profundo, vivo, dinâmico com Krishna. Mas nesse dia em especial a gente medita ainda com mais intensidade em Krishna como uma pessoa, né? E aí, se a gente vê todos os passatempos de Krishna, a gente vê que eles formam um arco dramático completo, né? Todas as variedades de emoções, todos os tipos de relacionamentos, todos os tipos de aventuras se manifestam nos passatempos de Krishna. E a gente sempre costuma se lembrar de Krishna como um herói, ou então Krishna como o filho querido de Mãe Yashoda e Nanda Maharaj, que é um aspecto bem interessante do Vaishnavismo, né? Ver Deus não só como pai, mas Deus como o nosso filho, né? Que Deus, a gente pode ajudar a cuidar de Deus, proteger Deus, educar Deus, e Krishna como o amante das gopis, né? Todas essas variedades de raças. Mas um aspecto muito interessante dos passatempos de Krishna, que muitas vezes a gente não costuma meditar neles com a devida atenção, que também são bem interessantes, e que eu vou estar falando aqui hoje nesse vídeo de Janmashtami, é Krishna como alguém vulnerável. Então, nós sabemos que um aspecto muito importante dos passatempos de Krishna é que ele sempre está atuando envolto por uma energia divina chamada Yogamaya, uma energia do próprio Krishna que encobre a divindade de Krishna, tanto para aqueles que estão se relacionando com ele, quanto para o próprio Krishna, para que Krishna de fato possa ter passatempos completos, plenos, né, que ele possa experimentar toda a variedade de emoções possíveis. Então, Krishna, por exemplo, quando ele é repreendido por Mãe Yashoda, quando Krishna, de certa forma, por exemplo, repreendido por alguma das gopis, por Radharani, porque ele fez algo, né, inadequado, faltou no encontro, e ele de fato, né, se sente mal, se sente preocupado de estar sendo ali repreendido, né? Ele assim, experimenta emoções que a gente normalmente entende como sendo emoções humanas, mas são totalmente divinas no caso de Krishna, né? Então, isso seria impossível para Krishna caso ele tivesse na sua posição totalmente onisciente, atuando como o Senhor Supremo, né, o Senhor do mundo espiritual, o Senhor do reino material. Então, Krishna ele retrai a onisciência dele, a onipotência através dessa Yogamaya. Ele obviamente não deixa de ser Deus, mas por os efeitos do passatempo, todas essas qualidades elas se tornam latentes em Krishna para que ele possa construir o que é mais importante para ele, que são justamente esses relacionamentos espirituais cheios de rasa. Então, por causa de Yogamaya, Krishna ele exibe vulnerabilidade, mesmo sendo o Senhor Supremo, e mais só do que exibir essa vulnerabilidade como se fosse uma peça de teatro, Krishna de fato experimenta elas com total intensidade, né? Então,
Krishna, por ser o Senhor Supremo, toda emoção que ele experimenta de forma absoluta, infinita. Então, quando Krishna se sente vulnerável, a gente sequer pode conceber quão vulnerável ele se sente, porque a vulnerabilidade que ele vai experimentar é num grau, assim, cósmico, infinito, né? Então, Krishna, por exemplo, nos passatempos dele, experimenta pesar. A gente vê isso numa determinada ocasião, onde ele luta com um demônio chamado Shalva. E Shalva, ele possuía vários tipos de truques místicos, né? Ele tinha certos poderes. E quando ele está lutando com Krishna e ele se sente acuado, ameaçado, porque Krishna está derrotando ele, está derrotando o exército deles, né? Shalva tinha uma espécie de nave, assim, muito poderosa, e Krishna estava conseguindo destruir essa nave, que Shalva acreditava que era invencível, né? Essa nave, quem construiu para Shalva foi Mayasura, que é um grande feiticeiro, né? Então, essa nave, ela era muito robusta, tinha todos os tipos de mísseis, ela era quase como uma cidadela flutuante, né? Muito poderosa. E quando Krishna chega na batalha para lutar com Shalva, é um momento muito dramático, porque Shalva ele já começou a batalhar contra o exército dos Yados, né? Contra o exército da própria dinastia de Krishna, e ele está levando a melhor, ele está ganhando do exército dos Yados, mas Krishna chega assim num momento de reviravolta, onde os Yados já estavam sem ânimo, já estavam sem esperança de ganhar a batalha, né? Até os filhos de Krishna estavam já feridos ali ao longo da batalha. Pradyumna, o filho mais velho de Krishna, tinha sido derrotado também, que ele era um grande herói. Então, nesse momento, Krishna chega e começa a virar o jogo, e começa a ganhar a batalha, e a Shalva, ele faz um movimento estratégico nesse instante, né? Quando ele começa a sentir que ele poderia perder. Ele desaparece do campo de batalha e depois aparece um mensageiro. E esse mensageiro vem representando Devaki, a mãe de Krishna, e ele traz uma mensagem para Krishna falando: olha, lembra daquele guerreiro Shalva que estava aqui, que você estava lutando com ele? Ele foi até onde seu pai Vasudeva estava e sequestrou ele. E agora ele sumiu com o Vasudeva, a gente não sabe o que fazer. E nessa hora Krishna ele é tomado pelo desespero, né? Então ele fala: poxa, mas como assim? Como que Shalva sequestrou meu pai? Balarama mesmo estava protegendo nosso pai, né? Então Balarama é um guerreiro imbatível, e ele fala: nenhum semideus, nenhum demônio, nenhuma criatura viva poderia derrotar Balarama, mas se Shalva conseguiu, então o que será que ele vai fazer agora com o nosso pai? E nessa hora Krishna ele é afetado, né, pelo pesar, pela lamentação. Ele de fato, né, se sente sem esperanças, ele se sente pressionado, ele se sente muito estressado. E aí Shalva reaparece no campo de batalha e traz junto com ele Vasudeva, né? E assim a descrição do Srimad Bhagavatam é que quando ele traz Vasudeva é como se ele fosse um açougueiro levando um animal para ser abatido, ou seja, ele estava tratando muito mal Vasudeva. Vasudeva estava numa situação ali extremamente vulnerável e Shalva estava com uma arma apontada para ele, uma espada apontada para ele. E aí Shalva fala para Krishna: olha, Krishna, e agora? O que você vai fazer? Você pode salvar seu pai? Né? Será que você tem poder suficiente para isso? O que você vai fazer agora quando eu matar seu pai? E ele mata Vasudeva, né? E nessa hora Krishna fica perdido, absorto assim nos seus próprios pensamentos, assim, ele fica tão chocado com aquela situação de ter perdido o pai que Shalva começa a fugir e ele não consegue fazer nada para impedir, né? Só que depois Krishna entende, né, que na verdade o pai dele não podia ter sido sequestrado. Ele entende que aquilo tudo era uma ilusão de Shalva. Ele lembra: poxa, Shalva tem poderes místicos, então acho que Shalva criou um teatro. Aquele mensageiro que veio falar comigo, na verdade era o próprio Shalva. E aquela pessoa ali que Shalva matou não era Vasudeva, era só uma ilusão, era uma miragem. Meu pai tá salvo. Esse cara não pode ter ganhado de Balarama. Meu pai tá são e salvo lá no castelo, junto com o resto dos membros idosos da nossa família. Balarama está protegendo todo mundo, e aí ele vai atrás de Shalva e consegue derrotar. Mas durante aquele momento ele experimentou profunda vulnerabilidade, ele experimentou pesar, né? E assim como a gente, diante do luto, diante de uma situação extremamente trágica, ele ficou desconcertado, ele não sabia o que fazer, ele perdeu o chão, né? Ele não sabia como reagir,
Depois ele consegue virar o jogo, mas naquele momento ele se sentiu indefeso, né? E não só indefeso, em determinadas outras situações, Krishna se sente lesado, ele sente que ele perdeu algo que ele não pode recuperar, né? Nessa situação, ele consegue recuperar a vitória, ele vira o jogo porque ele entende que na verdade era só um truque de Shalva. Mas em outros passatempos, Krishna de fato perde algo que ele não tem condições de recuperar. E Krishna mesmo expressa isso para os seus pais, Devaki e Vasudeva, que eram seus pais de fato, né, seus pais biológicos. Krishna foi separado deles ainda no começo, né, da sua infância, ainda como um bebezinho, no instante do seu nascimento, ele tem que ir para Vrindavana para poder ser salvo, né, de Kansa. E nesse momento, ele é adotado por Nanda Maharaj, por mãe Yashoda. E depois, quando Krishna já está adulto, Krishna confessa para Vasudeva e para Devaki que, olha, eu perdi a oportunidade de ter uma infância com vocês, né? Agora eu estou vivendo aqui com vocês, a gente está vivendo aqui nessa cidade de Dwaraka, estamos vivendo como família, mas a gente nunca mais vai recuperar a infância que a gente não teve junto, né? Assim, ele como um filho, ele sentiu falta de estar com seus pais durante a infância. E ele sabia que seus pais sentiam muito o fato de não terem acompanhado o amadurecimento dele enquanto criança, né? De terem perdido essa primeira e tão importante fase da vida. E Krishna também se sente lesado por ele estar vivendo agora, como adulto, em Dwaraka, e ter perdido o Vrindavana, os Vrajavasis, né? Todos os associados que ele teve durante a sua infância. Krishna ele se sente oprimido pela saudade, pela separação, né? Enquanto ele vive em Dwaraka como um adulto, como o príncipe da dinastia Yadu, ele sente, ele lamenta, ele de fato experimenta uma sensação muito amarga de não estar mais vivendo com os seus pais adotivos, mãe Yashoda, Nanda Maharaj, de não estar vivendo junto com seus amigos, vaqueirinhos, com Radharani e as outras golpes que são suas amantes, né? A gente sabe que Krishna, ele nunca deixa Vrindavana, isso tudo é verdade. Mas, de novo, a gente está falando aqui do que Krishna experimenta, né? Uma coisa é a realidade ontológica de Krishna, né? O ser de Krishna nunca deixa Vrindavana, nunca deixa de ser onisciente, nunca deixa, né, de ser onipresente, mas, por outro lado, Krishna experimenta aflição, Krishna experimenta saudade, Krishna experimenta situações que são amargas, né? E muitas vezes isso é algo interessante, né? Sempre que a gente fala dessas situações, sempre que a gente descreve elas, a gente está mais interessado em lembrar que Krishna ele continua sendo Deus apesar dessas coisas, que tudo isso é um passatempo. Mas é importante a gente meditar em Krishna nessas posições de vulnerabilidade, assim como é importante a gente meditar em qualquer aspecto de Krishna, todas as raças, todas as doçuras, né, assim, que emergem dos passatempos de Krishna, são vitais, são essenciais, são fundamentais para nutrirem espiritualmente a gente, para aumentarem a nossa compreensão do que significa Krishna ser a suprema personalidade de Deus, né? Então a gente falou que Krishna, ele experimenta pesar, Krishna experimenta a perda, e outro tipo de vulnerabilidade que Krishna experimenta é a infâmia, ou seja, ele ser privado do bom nome dele, da fama dele, até por um motivo injusto. E a gente vê que Krishna ele é alvo de infâmia numa história bem importante dos passatempos de Krishna, que é o passatempo de Ranachuraji, né? Quando Krishna ele está enfrentando Jarasandha. Jarasandha era o sogro de Kansa, né? Que é o grande inimigo assim, de Krishna durante a infância de Krishna, foi o algoz dos pais de Krishna. Então, depois que Krishna derrota Kansa, o sogro de Kansa, Jarasandha, que era um grande guerreiro e ainda mais poderoso do que Kansa, ele começa a tentar derrotar Krishna. E eles têm, assim, vários embates, né? 16 embates do exército de Jarasandha tenta invadir Mathura, a cidade de Krishna, né? A cidade da dinastia de Krishna. E Krishna e Balarama, né? Uma e outra vez vão derrotando Jarasandha, vão rechaçando o exército dele. É sempre, assim, batalhas muito ferozes, violentas. Mas Krishna, apesar de sempre derrotar o exército de Jarasandha, a guarda pessoal de Jarasandha, ser uma batalha assim terrível, Krishna sempre poupa Jarasandha e Jarasandha foge
se reagrupa e volta com uma investida ainda mais forte, né? Então, em um desses batalhas, né, numa desses conflitos, no 16º, o que acontece é que durante a batalha Krishna recebe uma mensagem. Um mensageiro que tinha sido enviado por Rukmini traz a seguinte mensagem para Krishna. Rukmini era uma princesa e ela tinha sido assim destinada em casamento, a mão dela tinha sido dada em casamento contra a vontade dela para Shishupala. Shishupala ele era um grande guerreiro, primo de Krishna, que tinha muita inveja de Krishna. E essa princesa Rukmini, ela era muito bela. O irmão dela, Rukmini, era muito amigo de Shishupala, por isso ele fez todos assim os arranjos, fez todas as negociações para que a irmã dele se casasse com o grande amigo dele. E ela não tinha nem um pouco de interesse em casar com Shishupala, porque ela já tinha ouvido as descrições de Krishna e só de ouvir, né, as narrativas sobre Krishna, isso foi o suficiente para o coração dela ser atraído para Krishna. Ela se apaixonou completamente por ele e ela queria casar com Krishna e não com Shishupala. Então, no desespero assim de evitar essa situação, na véspera do casamento, ela envia o mensageiro para Krishna e esse mensageiro chega no momento da batalha onde Krishna está enfrentando Jarasandha e ele faz esse seguinte relato, né? Olha, a princesa Rukmini, ela gostaria de casar com você, mas amanhã ela vai casar com Shishupala. E ela pediu que eu te transmitisse a seguinte mensagem, né? E ela tem uma mensagem toda poética, onde ela fala que ela é como o prêmio, né? Assim, que tinha sido destinado para o leão, mas agora esse prêmio estava sendo roubado pelos chacais, né? Então o leão é o rei dos animais. Ela estava se referindo a Krishna, né, como o rei, como o líder de todos os seres humanos, mas agora o que era destinado para Krishna estava sendo levado pelos chacais, né? Que normalmente são assim, animais associados a uma figura mais sórdida, mais traiçoeira, né? Então ela tá falando, olha, pessoas baixas vão ficar com aquilo que deveria ser de alguém muito nobre, né? Ou seja, ela deveria ser a esposa de Krishna e não de Shishupala. E nessa hora que Krishna ouve esse relato, ele fica muito tocado por isso. Ele resolve salvar Rukmini o quanto antes, né? Ela estava aflita. E ele também se atrai por ela e resolve que vai casar com ela. Só que para isso ele tinha que abandonar a batalha. Ele estava ali lutando com Jarasandha e não dava tempo dele ganhar de Jarasandha e salvar Rukmini. Talvez até desse tempo, mas ele fica tão aflito em acabar com o sofrimento de Rukmini que ele foge do campo de batalha, né? E nesse momento ele tinha sido acuado em um determinado, assim, uma montanha um pouco íngreme, né? O exército de Jarasandha vem cercando ele estava cercado, acuado nesse lugar. Ele poderia fugir dali e continuar a batalha, ele poderia descer, ele não precisaria ficar acuado, cercado, mas o que ele resolve fazer é fugir da batalha totalmente, né? Então ele pula do alto desse monte e desaparece do campo de batalha. E aí ele passa a receber o nome, depois desse dia, de Ranachura, né? Ranachura significa o desertor, aquele que fugiu da batalha. O que para alguém que era um nobre, aristocrata, guerreiro como Krishna, alguém que vinha de uma dinastia altamente elevada, como a dinastia Yadu, do qual Krishna pertencia, era uma infâmia terrível, né? Era algo assim pior do que a morte, né? Ninguém que pertencia àquele grupo social aguentaria viver a vida sendo acusado de ser um desertor, né? Assim, a pessoa que estava nessa posição, que deveria lutar, deveria ser um guerreiro, um kshatriya, e fugia do campo de batalha, era considerado alguém totalmente sem honra, sem dignidade, alguém que nem merecia estar vivo, alguém que era humilhado, rejeitado pelos próprios amigos, pela própria família. Essa era a situação social dessa classe específica dentro do contexto cultural onde Krishna vivia. E Krishna, ele, em nenhum momento, ele, assim, pondera se a dignidade dele valia tanto quanto a integridade física e psicológica de Rukmini. Então ele corre para salvar ela, né? Só que em troca disso ele recebe a infâmia, né, de ser conhecido como Ranachura, o desertor depois, né? Então Krishna, ele lida com a infâmia, Krishna, ele é alvitado, né? Krishna, ele tem sua dignidade degradada publicamente, né? Assim, as pessoas perdem o respeito pelo nome de Krishna nesse determinado momento, e em outras situações Krishna recebe injustiças e infames similares, né? Então, em um determinado momento, por exemplo, Krishna
ele convive com uma outra figura importante na sociedade, um outro aristocrata, chamado Satrajit. E esse Satrajit, ele era um nobre e ele possuía uma joia muito rara chamada Shamantaka. Quem deu essa joia para ele foi o próprio deus do sol. Então, quando ele botava essa joia, ele ficava luminoso, como se ele fosse o próprio sol, né? E ele botava a joia em cima de um altar, e quando ele botava a joia em cima do altar, a joia começava a jorrar ouro. Era uma joia mística, assim, muito poderosa. E Satrajit estava sempre exibindo essa joia. E Krishna se sente curioso quando ele vê a joia, né? E aí ele pede para ver como a joia funciona e tudo mais. E quando ele entende como a joia funciona, ele fala para Satrajit: olha, você mora aqui nessa cidade. Essa cidade aqui é a cidade da dinastia Yadu, né? E o rei da dinastia Yadu é o Ugrasena, meu avô. Então tudo aquilo que a gente tem de mais importante deveria ficar sobre o controle de Ugrasena, porque ele vai usar isso para a administração da cidade, né? Então, se isso produz ouro assim em abundância, não deveria ficar assim só nas suas mãos, né? Não deveria ficar só na mão de um indivíduo que vai ficar enriquecendo. Isso deveria ir para o governante da cidade, para que ele pudesse fazer com que essa renda fosse distribuída para toda a capital, né? Para todas as pessoas que estão ali morando na sede da dinastia Yadu, né? Então, o governante deveria concentrar a riqueza para poder distribuir ela de forma igual. Isso não deveria ficar concentrado na mão de um indivíduo. E Satrajit se recusa a dar a joia para Krishna ou para o avô de Krishna, Ugrasena. E depois disso, o irmão de Satrajit, chamado Prashena, ele sai para caçar, ele gostava de caçar, e aí ele pega a joia do irmão e bota no pescoço. E quando ele está caçando, um leão mata ele, e depois que esse leão mata ele, a joia desaparece, né? O leão pega a joia e leva para outro lugar. Tem uma série, né, de desventuras, né? Essa história é bem longa. Mas o que acontece nesse momento é que a acusação de ter matado Prashena e ter roubado a joia recai em Krishna. Todo mundo já se precipita para falar logo que foi Krishna que roubou a joia, que cometeu ali, na verdade, né, homicídio contra Prashena, porque ele estava interessado na joia, ele queria que a joia fosse pro avô dele. Muito suspeito isso, que logo depois, imediatamente depois que Krishna pede para Satrajit dar a joia dele para a dinastia de Krishna, depois a joia desaparece num incidente criminoso, né? Então toda a culpa recai sobre Krishna. Ninguém tem prova concreta para fazer nada contra Krishna, mas a acusação fica no ar. Inclusive o próprio Satrajit é um dos primeiros a acusar Krishna. Então Krishna ele tem que lidar com a infâmia injustificada ainda por cima. Não é só que Krishna perde a sua fama, Krishna ele é insultado, Krishna ele lida com humilhação pública e com injustiça, né? Então, outro tipo de situação com a qual Krishna tem que lidar é com a impaciência. Sabe quando você se sente cansado, fatigado de ter que lidar com uma situação onde você sente que não tem mais energias ou mesmo recursos emocionais para poder lidar com aquilo? Krishna ele também passa por esse tipo de situação, né? Logo depois que Krishna perde todos os seus descendentes, ou a maior parte dos seus descendentes, numa batalha fratricida, né? Acontece esse incidente muito peculiar, né? A boa parte da dinastia de Krishna se aniquila numa batalha fratricida, né? Os filhos de Krishna, sobrinhos, primos de Krishna, todos eles acabam se embriagando com uma bebida feita de arroz fermentado e acabam lutando entre si, acabam se ofendendo entre si, né, por motivos totalmente frívolos. Às vezes, assim, pequenas mágoas que tinham ficado guardadas assim no passado, nesse momento eclodem, ou então um começa a desafiar o outro, querer provar que é mais forte do que o outro, tudo sobre o efeito ali, né, da embriaguez que eles estavam experimentando. Eles se enfrentam e se aniquilam completamente. E Krishna, nesse momento, ele começa a pensar em voltar para o mundo espiritual. Ele pensa que toda a missão que ele tinha vindo cumprir nesse mundo já estava completa. Nesse momento, Krishna já tinha aniquilado boa parte dos demônios que existiam no mundo. Krishna já tinha falado a Bhagavad Gita, tinha deixado seu legado transcendental para a posteridade. Krishna já tinha restabelecido o Dharma, tinha feito tudo aquilo que ele tinha vindo fazer, né? E Krishna está experimentando saudade do mundo espiritual. Krishna está refletindo sobre esse incidente que acabou de acontecer, onde seus filhos, netos, sobrinhos, né, se aniquilaram mutuamente ali,
de uma forma pavorosa, e Krishna ele está retirado em uma praia assim chamada Prabhasha Kshetra. Então ele está nessa praia olhando assim para o mar, refletindo sobre o momento especial que estava se descortinando diante dele, onde ele deveria voltar para o mundo espiritual, era a melhor coisa a se fazer. E ele estava se lembrando com saudades da sua infância em Vrindavana, com muita saudade de Vrindavana, e todas essas emoções transcendentais estavam assim emanando, né? Estavam brotando no coração de Krishna. E nesse momento vários semideuses começam a se aproximar, né, para orar para Krishna, para glorificar Krishna e para convidar Krishna para que Krishna visitasse o planeta deles. Então chegam hostes assim de semideuses cantando louvores, orações, hinos religiosos assim para Krishna. E é muito interessante que nesse momento o Srimad Bhagavatam fala que quando Krishna vê todos eles assim se aproximando, Krishna fecha os olhos. E depois disso Krishna se prepara para deixar o mundo material. E aí Sridhara Swami, que foi um dos primeiros comentaristas do Srimad Bhagavatam, escreveu um dos comentários mais importantes do Srimad Bhagavatam, ele vai falar uma coisa muito interessante, né? Algo que não está no texto, mas que foi a visão, assim, a interpretação de Sridhara Swami, e que depois muitos outros acharyas aceitaram essa interpretação de Sridhara Swami, inclusive Chaitanya Mahaprabhu, que Krishna nesse momento ele fecha os olhos, né? Assim, porque ele estava se sentindo impaciente. Ele fecha os olhos porque ele não queria ter que encarar os semideuses e aceitar o convite deles de ir no planeta de um, ir no planeta do outro. Krishna estava com a cabeça em outro lugar, né? Então Krishna de fato se sentiu impaciente naquele momento, né? Sentiu esgotado, fatigado, sentiu que deveria estar fazendo outra coisa, né? Então Krishna experimenta isso. Outro tipo de vulnerabilidade que Krishna experimenta é o medo. Então, o Srimad Bhagavatam também tem uma história muito interessante sobre Krishna, muito marcante. Krishna, em uma determinada ocasião, já quando ele é adulto, ele recebe a visita de um grande amigo de infância seu, que é Sudama Vipra. Sudama Vipra, na verdade, foi um amigo, um amiguinho de escola de Krishna. Eles estudaram juntos na escola de Sandipani Muni, que foi o mestre, né, de ambos, né, também de Balarama. E em uma determinada ocasião, Sudama Vipra pediu para que... em uma determinada ocasião, Sandipani Muni, né, o professor, o mestre, pediu que Krishna e Sudama eles fossem recolher lenha. Eles precisavam recolher lenha porque isso ia, né, fazer fogueira para que o pessoal pudesse ficar aquecido, os outros alunos pudessem ficar aquecidos, para que eles pudessem cozinhar, para que pudesse iluminar, né, as áreas ali interna e externa do Gurukula, né, da escola onde eles viviam, estudavam. Então, isso era normal. Os alunos eles se organizavam em grupos para realizarem as tarefas, né, como, por exemplo, conseguir alimento, cozinhar, ou então conseguir lenha, que era o que eles tinham ido fazer nessa determinada circunstância. Mas quando Krishna e Sudama saíram para recolher lenha, o que acontece é que começou a chover torrencialmente. Chover assim de forma muito pesada, tem uma tempestade mesmo, ficou tudo breu, assim, escuro. E Krishna e Sudama acabaram se perdendo no meio da tempestade, né? Tudo, assim, tudo escuro e eles não conseguiam se encontrar direito. Sandipani e os outros alunos ficaram preocupados com eles, né? Saíram numa busca para poder tentar encontrar eles, mas até que eles fossem encontrados, passou uma noite inteira. E nessa noite inteira eles permaneceram abrigados juntos, num local protegido, mas ainda assim assustador, né? Um local razoavelmente protegido no meio da floresta. Eles conseguiram um abrigo improvisado, mas imagina, né? Caíam raios e eles eram só crianças, eram meninos jovens, assim, né? Adolescentes. E eles estavam perdidos e sabiam que os outros estavam preocupados com eles, mas não tinham o que eles poderiam fazer naquele momento, a não ser esperar a tempestade passar, o dia raiar novamente, né? Então imagina o cansaço, o desconforto, o medo de estar diante daquela situação, de estar diante do desconhecido, né? Então essa situação é bem interessante porque ela serve para estreitar os laços de amizade, intimidade entre Krishna e Sudama, né? E depois eles se reencontram só já quando ambos são adultos, e é uma história muito importante do Srimad Bhagavatam, esse reencontro entre esses dois grandes amigos, né? Mas o que é assim marcante nessa história é que eles estavam juntos
E a história ela não narra como se assim Krishna tivesse totalmente destemido, porque ele era onisciente, ele sabia que a tempestade não ia causar nenhum tipo de dano a eles, e Sudama tivesse lá só recorrendo ao abrigo de Krishna. O que a história indica, o que a história parece fortemente sugerir, é que tanto Krishna quanto Sudama, eles estavam assim dando suporte um para o outro, eles estavam assim dando conforto um para o outro. Então Krishna, ele também foi ali apaziguado no seu medo diante do desconhecido, diante dessa tempestade, pelo seu amigo Sudama, né? Eles forneceram assim amizade, segurança mútua, né? Então, isso é um aspecto muito interessante de Krishna. Krishna experimenta diferentes tipos de vulnerabilidade, né? Mais uma vez, é claro, como Prabhupada sempre enfatizou, Krishna nunca deixa de ser Deus, né? Krishna, quando era um bebê, ele foi atacado pela bruxa Putaná e Krishna sugou assim a vida da bruxa Putaná, porque a bruxa Putaná ela oferece o seio untado com veneno para Krishna numa tentativa de envenenar ele, de matar ele, mas ela não consegue causar nenhum dano em Krishna, e Krishna sorve a vida dela. E Krishna era um bebê nessa época que ainda estava com os olhos fechados, né? Abria os olhos. Então, Krishna, ele, assim, mesmo nesses momentos onde ele está aparentando vulnerabilidade, ele de fato não está vulnerável, ele não deixa de ser Deus, ele não deixa de ser Bhagavan, a pessoa suprema. Krishna, quando era só uma criança, levantou a colina de Govardhana. E tudo isso é verdade. Mas, de novo, e nada disso muda o fato de que Krishna é influenciado pela potência Yogamaya para sentir sentimentos reais. Krishna não está só nesses passatempos ensinando que ele sente medo, impaciência, ou que ele foi insultado, ou que ele foi lesado, ou então, né, que ele está pesaroso, em luto. Krishna de fato experimenta essas emoções e experimenta elas com um grau de intensidade que é inconcebível para a gente, simplesmente porque toda experiência que Krishna tem é infinita, é absoluta. E é importante a gente apreciar todos os aspectos dos passatempos de Krishna, inclusive a vulnerabilidade dele, porque é justamente assim, essas nuances do passatempo de Krishna que vão educar os nossos afetos, né? Que vão reordenar, que vão purificar as nossas emoções, que vão permitir com que a gente consiga, de fato, criar uma relação de intimidade com Krishna, que a gente consiga ver Krishna numa posição onde a gente se sinta confortável para, de fato, ter uma relação com ele, né? Porque dependendo de como a gente encara Krishna, a gente vai entender Krishna só como um conceito, ou então Krishna como um Deus todo-poderoso genérico, né? Imagina se você está dentro de um prédio, você não é apto a ver o prédio, né? Você está dentro do prédio, você não consegue ver o prédio. O único jeito da gente ver o prédio é se distanciando dele, né? Você tem que sair do prédio para longe, você consegue ver o prédio, toda a arquitetura externa do prédio, né? Ou então, por exemplo, a gente está no planeta Terra, então a gente não consegue ver o planeta Terra. O único jeito da gente fazer isso é a gente pegar uma nave, um foguete, né, ir para o espaço e se distanciar da Terra, né? Então a gente precisa ver Krishna, a gente precisa contemplar Krishna para que exista alteridade, né? Para que exista essa relação onde eu e Krishna, cada um de nós, somos seres distintos e eu posso construir uma relação com Krishna. E se eu vejo Deus assim apenas como aquele que é onisciente, onipotente, que permeia toda a realidade, o que acontece é que eu posso até me relacionar com esse Deus, mas ele vai ser um Deus genérico, para quem eu posso pedir ajuda, para quem eu posso pedir auxílio material, espiritual, mas não alguém com quem eu consigo construir uma relação de amizade e intimidade. Isso só posso fazer com outra pessoa. E então é sempre importante a gente trazer para o cerne da nossa compreensão de Krishna, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Krishna é infinito, Krishna é absoluto, Krishna é transcendental, é onipotente, onipresente, onisciente, mas ainda assim ele é, antes de tudo isso, uma pessoa que experimentou vulnerabilidade e que por causa disso vai entender as nossas vulnerabilidades e que a gente pode se apresentar diante dele como nós somos, com todas as nossas vulnerabilidades e fraquezas, porque Krishna vai ter recursos suficientes para experimentar empatia com a gente, né? E isso é um alívio para a gente. É um alívio porque dentro desse mundo material a gente quer ocupar a posição de Krishna, a gente quer ser a pessoa suprema. E isso é um fardo para a gente, né? A gente está sempre buscando sucesso, a gente está sempre buscando perfeição nesse mundo e a gente é sempre oprimido por causa disso, né? Então a gente sempre vai experimentar frustração, ou a gente sempre vai experimentar paixão e cobiça, né?
para tentar suprir essa lacuna emocional da gente querer ser perfeito, que nós não somos, estamos afetados, né, pela potência do pecado. Nesse momento nós estamos diminuídos, fracos, porque justamente a gente está querendo ocupar a posição de Krishna. Então não tem como a gente se relacionar com Krishna querendo ocupar a posição dele. A gente tem que se pôr diante de Krishna como nós somos, vulneráveis, dependentes dele. Inclusive, isso é um alívio até dentro do contexto onde a Bhagavad Gita é falada, porque a gente percebe que o contexto védico era um contexto marcado assim por uma certa obsessão de determinados espiritualistas em serem super yogis, né? Assim, pessoas com alto grau de disciplina e conhecimento, e através dessa disciplina, desse conhecimento, dessa austeridade, dessa renúncia, conquistar sua própria salvação pessoal, né? Mas o que Krishna fala no capítulo 12 da Bhagavad Gita é que os transcendentalistas que contemplam a verdade absoluta só como o Brahman, só como essa energia infinita, impessoal, e não a verdade absoluta como uma pessoa, ele mostra que o caminho delas para a transcendência é muito mais difícil, é muito mais árduo. Por quê? Porque você não consegue criar uma relação de amizade com o Brahman, né? Então, enquanto você busca a verdade absoluta a partir desse tipo de paradigma, onde você está tentando alcançar e conquistar a verdade absoluta pelo seu empenho em obter conhecimento e pureza através da sua disciplina unicamente, né, que você está dependendo muito de você e do seu avanço espiritual para alcançar essa verdade absoluta, esse caminho é extremamente árduo. Mas quando você se dispõe diante de Krishna, apesar de todas as suas fraquezas, suas vulnerabilidades, você se apresenta tal como você é diante dele e se dispõe a ser um instrumento na mão de Krishna, porque você confia nele, porque você tem amizade, intimidade suficiente com ele para se admitir fraco e pedir para que ele te use com toda a perfeição, pureza e assim, supremacia absoluta que ele possui, então, apesar das suas limitações, você pode ser um instrumento na mão de Krishna e esse caminho se torna muito mais simples, né? Então, Krishna, ele não vem assim só para restabelecer o Dharma, mas ele vem também para mostrar para a gente que nós não temos condições de seguir o Dharma de forma perfeita, e tudo bem, porque ele já é absoluto, ele já é perfeito o suficiente, a perfeição de Krishna já nos basta, né? A única coisa que a gente precisa fazer é se empenhar com total compromisso, com total seriedade, sinceridade, em ser um instrumento na mão de Krishna, e Krishna vai usar a gente de forma perfeita. E a gente pode, assim, se sentir muito confortável de se apresentar com todas essas fraquezas diante de Krishna, porque ele também, mesmo sendo Deus, a pessoa suprema, ele também experimentou vulnerabilidade. Então é isso, pessoal. Vamos aproveitar esse dia de Shri Krishna Janmashtami para pensar em Krishna, meditar em Krishna, e eu tentei nesse vídeo fazer essa reflexão, porque a gente sempre lembra de Krishna como a fonte de toda fama, de todo conhecimento, de todo poder, e ele de fato é tudo isso, mas Krishna também experimenta vulnerabilidade, e esse é um aspecto de Krishna que não tem que ser negligenciado na nossa meditação. A gente tem que tentar abarcar a meditação em Krishna com todas as nuances que o Srimad Bhagavatam nos fornece. Então é isso, pessoal. Um ótimo dia de Shri Krishna Janmashtami para todos. Vamos sempre meditar na figura suprema de Krishna, o vaqueirinho transcendental, pleno de doçuras, e no seu servo Srila Prabhupada. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Shri Krishna Janmashtami Ki Jai, Hare Krishna.